Buenas, buenas, vamos lá, vamos começar, vamos dar início às coisas. Aqui, feito, vamos dar silencioso aqui, silencioso ali. Dona Lu já entrou. Vamos ver, a Dona Lu pede para participar do vídeo agora. Vamos lá, Dona Lu. Aqui, pediu, aceitei. Aqui, vamos ver. Onde? E aí, Dona Lu, Oi, como é que Jorge, estamos aí? tudo bem? Tudo tranquilo. Já só eu arrumar aqui esse negócio. Bueno, Lu, volto de agradecer. Não sabe, eu não tenho palavras para expressar a alegria de estar aqui de novo, nesse segundo de 3 encontros nossos. Então, eu não vou nem falar muita coisa. Vou largar direto para ti, já são 8 horas. Já fala mais um pouco para nós. O primeiro momento, na outra quinta, tu nos deu uma noção do autismo, questão genética, fatores ambientais que a gente precisa buscar para entender o autismo, para poder lidar melhor com ele. Sim, Que nós temos muita falta de mão de obra qualificada, falta também políticas públicas no país para lidar com isso, com o com autismo. certeza. E tu deixou uma mensagem que me marcou forte. Não é um mundo à parte, é parte do mundo. Tá? Então, mas hoje tu vai falar para a gente sobre o teu trabalho com as famílias. Foi uma coisa que eu gostei bastante ali. Tu deu um iniciozinho, mas hoje pode falar mais. Bora lá, Lu. Então, vamos lá. Boa noite a todos que estão aí participando. Quem vai assistir essa live depois também, né? Então, muito obrigada, Jorge, novamente pela oportunidade. Então, a gente falou na semana passada um pouquinho sobre o autismo, né? E vamos dar continuidade, então, ao atendimento às famílias, né? O quanto é importante a gente olhar para o cuidador, cuidar de quem cuida, né? Porque hoje a gente tem um olhar muito voltado diretamente para a criança. Mas e quem cuida dessa família que não sabe, não tem um direcionamento muitas vezes depois que recebe um diagnóstico? Então, hoje a gente desenvolve, né, esse trabalho voltado mais para o cuidador, para a família, né, para todos que estão envolvidos dentro desse contexto familiar. Que a família, ela é a base de tudo, né, e se a família não está fortalecida, como ela vai cuidar de uma criança? E muitas vezes hoje as nossas famílias, elas estão adoecidas. Adoecidas porque não têm um direcionamento, não sabem por onde começar, então, a gente faz essa parte, né, de orientação, né? Recebi um diagnóstico, tá? E agora? Como eu vou fazer? Porque a gente que recebe, que trabalha diretamente com essas famílias, quando a gente recebe uma mãe para uma avaliação, por exemplo, de ingresso na instituição que eu trabalho, que é na PAI, as mães chegam lá muitas vezes sem saber, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí quando você fala e explica para elas que você está fazendo ali uma avaliação para ingresso numa instituição, né? Elas ficam meio sem saber porque não na escola foi percebido essas dificuldades da criança, mas não foi orientado o que ela iria fazer lá. Então ela já tem um laudo, ela já tem um diagnóstico, né? Mas ela não sabe, muitas vezes ela não entende aquilo ali. Então a gente começa desde o início, né? Que um diagnóstico não é uma sentença, né? Não quer dizer que porque a criança tem um diagnóstico que ela vai ser fadada a ser uma pessoa que não vai evoluir, que não vai ter nada. E muitas vezes as famílias não entendem isso, né? Quando você recebe, você fica assim, nossa, e agora? Né? Será que o meu filho vai poder isso? Não, eu não posso, meu filho. E muitas vezes acontece o quê? As famílias ficam, não saem dentro de casa, elas ficam trancadas, sabe? Justamente por isso, porque elas pensam que se eu tenho um diagnóstico, meu filho não, ele não vai alcançar o que eu preciso, ele não vai evoluir, né? Então a gente faz isso, orienta as famílias que não, que ele consegue sim, porque cada criança tem as suas potencialidades, né? Ela vai desenvolver de uma forma diferente, mas ela consegue. Então, a gente vai, desde o início, fazer esse trabalho de orientação para a intervenção, o que precisa intervir, quais são os primeiros passos após o diagnóstico, né? Por onde eu vou começar, por onde eu vou
E isso as famílias conseguem ter uma luz, digamos assim, muitas vezes no fim do túnel, né? Porque agora sim eu entendi, agora sim eu sei por onde eu vou começar. E a gente começa a cuidar dessa família desta forma, né? Acolhendo, entendendo a sua necessidade, entendendo o seu contexto familiar, porque a gente trabalha não só com crianças que já têm diagnóstico, como aquelas que já têm diagnóstico há anos, e muitas vezes a família ainda não entendeu o que aquela criança precisa, a família ainda não conhece o seu filho, entende? Então precisa fazer o quê? Orientar. A orientação, o direcionamento é a melhor forma da gente conduzir essas famílias, né? Então, hoje o meu trabalho é direcionado a essa parte. Também faço a parte de viabilização de direitos das crianças, né? O benefício de prestação continuada, que é o BPC, o passe livre, o passe interestadual e intermunicipal, todos os direitos que as crianças têm, né? A gente faz toda essa parte de encaminhamento também. Então, como eu comentei com você, né, na última live, eu finalizei a minha pós-graduação e dentro da minha pós-graduação eu desenvolvi um projeto que é um treinamento parental, né? Que esse treinamento parental foi diretamente pensando nas famílias, nos cuidadores, para que eles possam entender, né, desde o início, para que eles possam se entender como pais, porque como eu sou como pai, né? Quem sou eu como pai? Eu preciso me conhecer também para mim poder saber por onde eu vou, para onde eu vou ir, né? E eu preciso entender o meu filho, eu preciso conhecer o meu filho, eu preciso conhecer a necessidade dele, o que ele quer, para mim poder conduzi-lo de uma forma mais eficaz, né? O pai e a mãe precisam estar de comum acordo. Então, toda essa parte a gente também direciona. A gente tem muito mães solo, né, que foram abandonadas pelos pais, são elas sozinhas, sem rede de apoio. Então, todo esse trabalho a gente também realiza. Então, o intuito de eu criar esse projeto, né, de eu desenvolver esse projeto de cuidado do cuidador, foi pensando nessa forma, né, fazer com que as famílias elas consigam olhar para si, que elas consigam se perceber onde elas estão agora e para onde eu vou, né? Porque se eu não sei para onde eu vou, como diz Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve. Então, eu preciso saber para onde é que eu vou. Porque não é qualquer caminho que eu posso seguir. Eu preciso seguir um caminho que me dê um direcionamento que eu consiga alcançar aquilo que eu preciso. Né? Se eu quero desenvolver as habilidades do meu filho, eu tenho que saber como eu vou fazer para desenvolver essas habilidades. Por onde eu vou começar? Eu faço as terapias, eu levo para fazer consulta a consulta no consultório com o médico, no neuro, levo no pediatra, levo em tudo, né? Mas em casa, como é? Se eu não tiver essa estrutura, essa rotina em casa bem estabelecida, a gente não consegue alcançar nada. A gente precisa ter isso. E os pais entram nessa parte, que é a parte fundamental. Estruturar uma rotina, organizar o dia a dia, né? Para que seja uma rotina leve, saudável, para não ser sobrecarregada. Porque quando eu não tenho isso, eu faço de qualquer jeito, eu me sobrecarrego, né? Eu não consigo recarregar as minhas energias para poder cuidar do que meu filho precisa e nem cuidar de mim. Porque muitas vezes eu abdico do meu cuidado porque eu tenho um filho com alguma necessidade especial e eu preciso cuidar só dele. Então eu esqueço que eu sou mãe, que eu sou uma mulher, que eu sou esposa, né? E eu abdico dos meus cuidados. E não é isso. A gente precisa conciliar tudo junto, né? É difícil, é complicado porque você tem que cuidar de casa, você tem que cuidar do trabalho, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido. Então é uma sobrecarga que muitas vezes sobra para a mãe, né? É a mãe que assume esse papel porque a gente tem essa coisa de acolher mesmo, né? E achar que só a gente dá conta do recado. Mas o quanto é importante a gente dividir as tarefas, né? Se eu tenho meu marido, eu tenho uma mãe, eu tenho uma tia, eu tenho os outros filhos, vamos dividir as tarefas, vamos fazer com que cada um possa fazer um pouquinho para não sobrecarregar, né? Eu tenho meu marido, eu preciso ter alguém que fique com os meus filhos um dia, um período, nem que seja meio dia, 1 hora, 2 horas, para que eu possa sair sozinha com o meu esposo. Né? Nós dois ter o nosso momento, nós dois cuidar de nós, porque a gente tem também um relacionamento que precisa ser fortalecido para a gente poder dar conta do recado. Né? Então, geralmente a gente tenta fazer esse trabalho mais direcionado às famílias dessa forma. Quer perguntar alguma coisa? Quero. Eu quero, agora eu quero.
Hum. E isso é uma entrevista, isso é uma sequência de encontros. Como é que tu, mais ou menos, tu construiu esse projeto? O meu projeto que eu construí, o projeto que eu construí, ele é dividido em 10 encontros, tá? Hoje no meu trabalho eu não consigo desenvolver ele ainda. Então, no meu trabalho, como a gente faz esses encontros? A gente faz os encontros mensal, uma vez por mês. A gente faz o encontro da família na escola, que é onde a gente tenta fazer esse direcionamento e levar esse trabalho, tá? Através das visitas domiciliares, com orientações, né? Mas a estrutura desse trabalho que eu montei, eu faço daí em atendimento separado, tá? É atendimento daí fora do meu horário de trabalho, daí é particular, eu faço esse trabalho. Mas eu já levei essa proposta para desenvolver lá no meu trabalho também, porque eu acredito que é muito importante e interessante que as famílias possam receber esse cuidado também, né? Mas esse daí trabalho, hoje eu faço numa clínica separado, né, de orientação parental mesmo. Aí eu, tipo, separo um pouquinho o assistente social para orientadora parental, daí eu faço essa parte de orientação separado. Tá? Daí são estruturados em 10 atendimentos de orientação e depois a gente segue estruturando conforme a necessidade que a família tem. Porque não tem uma receita pronta, né? Não é uma receita de bolo. Cada família é única, então eu preciso primeiro conhecer o contexto familiar, conhecer a necessidade daquela família e daí eu estruturo o projeto, o trabalho em cima da necessidade que a família tem. Ele fica moldável, ele se adequa à situação. Ele fica adequado Sim. à situação. Tá, tá. Ele tem uma estrutura de 10 atendimentos organizada, né? Mas não quer dizer que eu vou seguir aquela sequência ali, porque eu preciso conhecer a família primeiro, ver a necessidade dela, e daí eu vou readequando conforme o que eu montei, eu readequo com a necessidade que a família tem. Tá. Lu, e me diz uma coisa, como é que está sendo a resposta dos pais? Os pais reagem bem a esses... claro, tem o primeiro momento, tem esse primeiro momento que é de distanciamento, que é como a gente conversava da questão como se fosse um luto. Tem um primeiro momento disso. Uhum. Mas, e depois, os pais conseguem responder bem, aceitam bem isso, começam a aceitar, ou demora muito? Tem pais que é mais tranquilo, né? Que já se perceberam, por exemplo, um pai que tem outros filhos, vamos usar um exemplo. Ele já vai perceber quando ele tem o segundo filho que não desenvolveu conforme os marcos de desenvolvimento, ele teve um atraso. Porque a gente não compara criança com criança, mas quando a gente é pai e mãe, a gente automaticamente olha, não, se o fulano faz, por que o meu não faz, né? Não, a gente não tem que comparar, mas a gente compara. A gente, olha, o fulaninho já tá fazendo, o meu não tá fazendo. Então, o que que tá acontecendo? Aí, os pais já ligam um sinalzinho de alerta, o pai já diz assim, opa, alguma coisa não tá legal. Então, esses pais, eles já têm uma facilidade, não que passa pelo processo da aceitação, passa pelo processo de luto, né? E tem que passar por esse processo para te poder conseguir recomeçar, né? O processo do filho idealizado e o filho real, porque quando a gente engravida, a gente idealiza um filho. Que eu quero que meu filho faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Quando você tem um diagnóstico, parece tipo assim, poxa, agora meu filho não vai fazer nada, né? Então, e agora? Eu não tenho mais o filho que eu queria. Tem, claro que tem. Ele pode não fazer da forma que você acredita que faria, mas ele pode fazer se ele for estimulado da forma correta, né? Claro, salvo aquelas necessidades especiais que o filho tem muitas comorbidades associadas, né, que pode dificultar um pouco, mas né, que ele não consiga fazer. Vamos adaptando conforme a criança precisa, né? Depois que passa esse processo de luto, as famílias que engajam no processo, elas têm uma boa aceitação, sim, elas vão buscar, elas vão lutar, né? Tem o momento que você diz assim, não estou conseguindo, aquele momento que você está, que nada vai dar certo, que você não acredita em mais nada, existe sim, sabe? Mas aí a gente recomeça de novo, fortalece de novo a família e a família dá. Então, essa
engrenar de novo, né? Engrena, porque eu sempre digo assim, ó, é sempre um recomeço. Todo dia é um recomeço, todo dia é novo, não tem um dia igual ao outro, cada dia é diferente, né? E assim vai. Hoje meu filho conseguiu uma habilidade, que bom que ele conseguiu, graças a Deus ele conseguiu. Amanhã não sei se ele vai conseguir, mas ele não conseguir amanhã, depois ele vai conseguir. Mas os pais aceitam sim. O meu trabalho de orientação parental, ele é um trabalho que ele não é conhecido ainda, tá? Ele é um trabalho que muitas pessoas não conhecem. Então, muitas vezes é difícil das pessoas aceitarem, porque pensa assim, tia, vai vir essa louca aqui na minha casa para querer mandar, para querer botar regra, para querer botar ordem, sabe? Então, já pensa dessa forma. Mas, graças a Deus, hoje está se comprovando muito que não, que a educação parental e a orientação parental hoje tem muita eficácia. Tanto na parte da educação, das escolas, né? Tem muita eficácia e está evoluindo muito, né? Tanto que esse projeto que eu fiz, tá aqui ele, ó, vou mostrar para vocês. Eu fiz para o Congresso de Educação Parental, né? Foi uma revista que ela foi idealizada pela Ana Paula, que foi a nossa coordenadora, que desenvolveu todo o projeto, que ela é uma mãe atípica também, que eu conheci, e que me ajudou a estruturar todo esse projeto. Né? Então, a gente sempre pensou em conjunto. E é difícil, muitas vezes, das pessoas aceitarem, porque não conhecem o trabalho. Mas quem já conhece, quem já passou pelo processo, sabe o quão diferente fica quando a família tem essa orientação, quando a família tem alguém que olhe para ela e me diz, me direciona, me dá um norte para que eu possa seguir, né? Então, isso faz toda a diferença também. Lu, não tenho palavras para te agradecer, tá? Eu só queria te perguntar assim, ó, essa revista aí, tu tá com ela física, né? Tem alguma coisa Eu te online mando. dela? Tu me Tem, manda eu depois o consigo link, te que mando. aí quando eu subir, eu vou subir hoje ainda o vídeo para o YouTube, mas aí quando tu me mandar, eu edito lá e coloco na descrição para a gente poder agregar mais, dar mais consistência para as coisas. Uhum. Lu, te agradeço muito. Quinta-feira que vem, a última, que aí vamos falar do livro que tu participou, Uhum. vamos falar sobre ele. Tu quer trocar a mensagem, tu quer manter a mensagem, como é que tu quer fazer? Quer manter aquela mensagem do mundo, não é um mundo à Mantemos a parte, é a parte... mensagem. Que o autismo ele não é um mundo à parte, ele é parte desse mundo e a gente precisa buscar qualificação, informação, né, conhecimento para disseminar a sementinha aí da inclusão e viabilizar o direito de todos eles. Então tá, Lu. Te agradeço muito, agradeço as pessoas, vi subindo um monte de coraçãozinho ali, é o pessoal que te segue ali, vi bastante ali, agradecer esse pessoal também, e convidar para quinta que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas, para a gente estar aqui para ter mais um momento dessa conversa. Muito obrigado, Lu, obrigado a todos, um forte abraço, Obrigada. até. Aí não esqueça, amanhã Obrigada. sextou, hein? Tchau, Tá, boa tchau. noite. Boa noite. Tchau.